Olá, começando mais um Diálogo do Rangedor. Tenho a satisfação de receber hoje ele que no dia 14, dia da gravação do programa, aniversário do dia, Márcio Gerri. Além de tudo, seja bem-vindo e parabéns por mais um ano de vida. Obrigado, Iglesias. Um prazer imenso poder participar do programa. Márcio, como é que tem sido essa experiência em Brasília? Tu foste um militante por muitos anos aqui no Maranhão, militância em São Luís, militância em Imperatriz, desempenhaste importantes missões dentro da política no Estado, saindo do PT, reconstruindo o PCdoB junto com o governador Flávio Dino. Como é que está sendo agora em Brasília a tua experiência? É uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora, no momento em que o Brasil atravessa uma crise muito grave, uma agenda muito ruim para o Brasil, uma agenda política ruim, uma agenda econômica ruim, e nós, assim, combatendo na oposição dentro do Parlamento brasileiro. Eu tenho o privilégio de ser hoje vice-presidente de uma comissão importante, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, de ser um dos vice-líderes do meu partido, PCdoB, na Câmara. Enfim, consegui, nesse espaço de 10 meses até agora, de fevereiro até agora, o mês de novembro, marcar uma atuação que tem, graças a Deus, o respeito da casa, dos meus pares, tem o respeito da sociedade. Estou muito gratificado porque acho que estou exercendo um mandato que dá sequência a uma vida inteira de lutas em defesa dos direitos humanos, em defesa de direitos sociais, enfim, plataformas que nós temos mantido nessa atuação dentro da Câmara dos Deputados, votando matérias que são importantes. Infelizmente, a agenda do governo Bolsonaro é uma agenda muito ruim, é uma agenda contra pobre, contra educadores, contra quilombolas, contra índios, contra mulheres, enfim. É um conjunto de ações que fragilizam muito os direitos sociais do nosso país. Nós temos nos dedicado muito, junto com outros tantos parlamentares, a fazer o bom combate para que o Brasil não regrida tanto em direitos como tem regredido e como é a intenção do presidente Bolsonaro fazer regredir ainda mais. Tem te ajudado, do ponto de vista da visibilidade, essa coisa de ser uma oposição tão qualificada ao Bolsonaro do ponto de vista programático e ideológico? Eu gostaria muito de ser da base do governo e de um outro governo. Eu teria um prazer imenso em ser da base do governo Haddad, da base do governo Lula, da base do governo Flávio Dino, se fosse presidente da República, ou se fosse aqui deputado estadual. Porque é uma outra plataforma, é um outro programa, é uma outra agenda. No caso do Flávio Dino para o Maranhão, no caso do Brasil com Haddad ou com o Lula ou com outro nome desse campo progressista, o Ciro, enfim, que a gente tivesse a possibilidade de dar sustentação a um programa de mudanças, de garantia de direitos, de inserção soberana do Brasil no mundo, perante o mundo, de atravessar essa crise sem subtrair mais dos que menos têm para dar para os que mais têm, mas fazendo com que a gente possa tirar de quem mais tem para fazer justiça social. Enfim, essa é o que eu gostaria. Agora, evidentemente que a demarcação que nós fazemos com a política do Bolsonaro nos dá certamente visibilidade, porque temos feito um combate muito ativo, muito determinado, muito claro, de conteúdo. Não é um debate fulanizado, não é uma briga pessoal minha com o presidente Bolsonaro, nem com os parlamentares que eu apoio. É uma disputa legítima, democrática, contra os fundamentos que norteiam o governo Bolsonaro, que é seguramente o pior governo da República da nossa história. Em relação a duas situações específicas que foram muito debatidas nos últimos meses em Brasília, acordo de salvaguarda tecnológicas e essa questão da emenda de bancada que gerou esse ruído, uma coisa que me parece que estava bem encaminhada, que teve uma guinada. Explica para nós o que aconteceu de fato nessas duas situações. O acordo de salvaguarda, tu votaste a favor. Concorda que foi bom para o Maranhão isso aí, do ponto de vista... Dois temas importantes. O acordo de salvaguarda tecnológica Brasil e Estados Unidos não é, em primeiro lugar, um acordo do Bolsonaro. É um acordo que vem sendo construído desde lá atrás. Começou no presidente Dilma, passou pelo governo Temer e no dia 18 de março deste ano foi assinado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. É uma licença para a utilização de tecnologia dos Estados Unidos. 80% dos componentes de quaisquer operações aeroespaciais no mundo tem componentes estadunidenses, produzidos nos Estados Unidos da América. Então, esse acordo de salvaguarda ele é necessário para que a gente possa utilizar o Centro Espacial de Alcântara para as operações de lançamento de satélites. Então, é uma coisa absolutamente necessária. Existe um acordo de salvaguarda dos Estados Unidos com a China, enfim, com dezenas de países mundo afora. É um requisito indispensável para que haja operações aeroespaciais. Nós nos preocupamos muito com outros temas na questão do acordo de salvaguarda. Nós votamos o acordo, fizemos um voto em separado, explicitando criticamente a nossa leitura daquele acordo ali, para que a gente pudesse, primeiro, fazer com que o acordo jamais ferisse a soberania nacional.
Segundo, para que o acordo possa possibilitar a retomada do Programa Aeroespacial Brasileiro. Terceiro, para que isso se reverta em benefícios para a comunidade de Alcântara, para o povo do Maranhão e para o povo brasileiro. E quarto, que tem que ser um acordo capaz de assegurar os direitos das comunidades quilombolas de Alcântara. Foi nisso que nós miramos, foi nisso que nós votamos e é isso que vai agora também orientar a nossa ação para que haja, na utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, o cumprimento desses 4 pré-requisitos que nós enumeramos em nosso voto em separado. Mas e na questão... Pois não. Numa situação dessa que tu explicitaste tão bem aí as razões do voto, o voto em separado, por que tu acha que o Bira não acompanhou a bancada? O Bira preside a Frente Parlamentar Quilombola, que eu integro também, e acho que num dado momento se sentiu muito pressionado, acho que equivocadamente, porque eu fiz esse debate com as comunidades quilombolas de maneira muito clara, de maneira muito transparente, olho no olho, e não vi ninguém sair lá do meu gabinete ou das audiências públicas que eu fiz, zangado ou apontando o dedo acusador de que eu estaria ferindo ali direitos das comunidades quilombolas. Vejam só, os passivos que há hoje com as comunidades quilombolas já atravessaram 5 ou 6 governos. Eles vêm desde os anos 80 e nunca foram resolvidos. Nós precisamos resolvê-los. Agora, para resolver, nós temos que dar uma utilização comercial para o Centro de Lançamento de Alcântara. Eu disse também várias vezes que se houvesse a possibilidade de remanejamento de novas famílias, eu seria o primeiro a estar na frente das comunidades quilombolas para que não houvesse nenhum tipo de remanejamento. Não há essa previsão. Então, o que nós podemos agora é fazer um debate claro, um debate que assegure o desenvolvimento regional e que dessa maneira a gente possa realmente fazer com que o Estado brasileiro, não é o Estado do Maranhão, que a União possa assegurar finalmente o direito das comunidades quilombolas com a titularização das áreas e com o pagamento de indenizações que desde então são devidas às comunidades quilombolas de Alcântara. Eu tenho certeza que com a nossa vigilância, com o nosso empenho, com a nossa atuação, nós haveremos de conquistar dias melhores para toda a comunidade alcantarense e dentro dela, seguramente, as comunidades quilombolas de Alcântara. Será continuamente a nossa luta. Mas qual que tu acha que é a titulação correta entre interesse público, atividade econômica, com redistribuição de ganhos sociais, por exemplo, e os direitos das populações locais? Muito recentemente teve aquela situação lá do Cajueiro que pouquíssimas famílias, o governador foi vítima de uma campanha que eu diria muito injusta de difamação por conta das ações, porque não são coisas comparáveis. Mas qual que tu acha que é a titulação que a gente deve ter, por exemplo, entre o interesse público, geral, global, uma sociedade toda que ganha com situações que estimulem a atividade econômica, que há possibilidade de ganhos reais e essa coisa do vínculo com a terra, do laço com a terra? O desenvolvimento ele não pode soterrar direitos, ele não pode atropelar direitos. E há muitas formas de você conciliar desenvolvimento com direitos tradicionais, as comunidades tradicionais. Com debate, com os requisitos que a lei já estabelece, tanto as normativas nacionais quanto as normativas internacionais que prevêem procedimentos para isso. Então, havendo debate, havendo diálogo, a gente vai fazendo mediações. Nesse caso da comunidade Cajueiro, por exemplo, o governo do Maranhão interveio da melhor maneira sempre, para que pudesse haver, ao fim e ao cabo, uma solução boa para os empreendedores e boa também para as comunidades. Houve uma série de problemas, não me cabe agora mencioná-los, não há tempo para isto, mas o fato é que houve uma disposição do governo muito clara de diálogo, como continua havendo nesse momento, e nós estamos, no caso de Alcântara, que é diferente, nós estamos pautando junto ao governo federal. Sou de oposição, todo mundo sabe, ao governo federal, mas tenho feito um debate com o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, com a aeronáutica brasileira, para que a gente não permita que haja quaisquer atropelos aos direitos das comunidades quilombolas de Alcântara. O que a gente não pode, caro Iglesias e telespectadores, é permitir que haja a extinção do Centro Espacial de Alcântara. A atividade aeroespacial ela é estratégica para assegurar a soberania de uma nação. O Brasil teve um trauma muito grande em 2003, quando nós perdemos décadas de investimento e perdemos as melhores cabeças de engenharia de nosso país naquela explosão que houve lá em Alcântara em agosto de 2003 e que morreram 21 cientistas brasileiros naquela fatídica tarde. Então nós temos que recuperar, até em homenagem, em tributo aos cientistas bratuleiros, o programa aeroespacial. O próprio programa nuclear foi impactado de uma maneira semelhante. Foi impactado nosso investimento, por exemplo, com
com os submarinos também no Brasil, enfim, sim. com a segurança nacional. Os países eles têm uma relação marcada também por sua força bélica. Ninguém pode ser ingênuo quanto a isso. Então a gente precisa enquadrar esse debate e eu disse uma coisa que repito aqui. Este acordo de salvaguardas, ele acontece apesar de Bolsonaro. Ele não é um acordo que tenha sido gestado por Bolsonaro. E eu tenho a convicção de que, graças a Deus, nós muito brevemente vamos nos livrar desse péssimo governo. Vai ter eleição em 2022. O acordo não é entre o governo Bolsonaro e o governo Trump. O acordo é entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse acordo, portanto, ele vai prosseguir no tempo e vai se adequar corretamente de acordo com as orientações do governo da União. E tem mais, um acordo dando errado, ele tem uma cláusula que permite que ele seja revogado a qualquer tempo revisto e rompido por uma das partes. Os Estados Unidos podem fazer isso, o Brasil pode fazer isso também, então há lá uma previsão clara. Eu acho que se fez uma confusão muito grande em cima desse acordo, comparando com um acordo que foi tentado lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É um acordo diferente, a cláusula totalmente diferente daquela do primeiro acordo, e foi por esta razão que a bancada que integra com muito orgulho a do PCdoB votou com muita convicção na aprovação do acordo. E as emendas? Sobre as emendas, nós temos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, o Instituto da Emenda Impositiva de Bancada. Então, nós temos direito a 247 milhões de reais ano para investimentos no Maranhão. Nós temos feito um debate muito intenso dentro da bancada, 3 senadores e 10 deputados federais, portanto 13 parlamentares assinaram uma ata propondo uma destinação para essas emendas. Outros deputados não assinaram e gerou um impasse. A maioria, neste momento em que nós gravamos o programa, o dia 14 de novembro, o impasse não foi resolvido ainda. Eu espero que quando este programa estiver no ar, o problema já tenha sido equacionado e resolvido, porque não é razoável que nós percamos 247 milhões por cada birra de 6 ou de 8 deputados federais, ou por causa não só de uma birra, mas por causa de uma outra visão, que é respeitável, mas que neste caso precisa ser resolvida pela aposição da maioria. Ora, se há a assinatura da maioria da bancada em uma proposta, o que é razoável, o que é democrático, que os outros colegas possam aceitá-la e o Maranhão não perca, precisando tanto de 247 milhões. E veja, Iglesias, não são recursos para o governo do Maranhão, são recursos para o Estado do Maranhão, para os municípios, para os órgãos do governo federal. Por exemplo, tem lá 40 milhões para as estradas federais do Maranhão. Nós temos lá recursos para a Dona Belo, temos recursos para a compra de equipamentos da agricultura familiar do Estado através da Codevasf. Portanto, não são recursos transferíveis para o governo do Maranhão gerir. São recursos para o próprio governo federal gerir a imensa maioria desse montante. E essa acusação do Eduardo Braide que vocês não queriam destinar dinheiro para o Aldenor Belo nessa coisa das emendas? É uma acusação, não li, mas soube, e é uma acusação leviana, mentirosa. Nunca houve da parte de ninguém essa disposição. Todo mundo reconhece o trabalho do Aldenor Belo, como também eu levei para a bancada o trabalho que, por exemplo, faz, tu és médico, sabe disso, no Hospital Geral de São Luís, por exemplo, que também consome um valor muito grande de recursos mensais para o tratamento do câncer, em torno de 10 milhões de reais para o tratamento do câncer no estado do Maranhão. Tratamento oncológico que no governo Flávio Dino, pela primeira vez, foi estendido ao interior do estado, à região da Tocantina e também ao leste maranhense. Uma expansão do serviço de oncologia, o que nunca tinha existido antes, que agora existe. Por bem, o Aldenor Belo tem um papel importante, tem um convênio, recebe recursos do SUS, recebe recursos do governo do estado, recebeu agora emendas parlamentares de vocês aqui na Assembleia Legislativa, de modo que é absolutamente despropositada, muitíssimo longe da verdade, portanto, mentirosa, quaisquer afirmações de que a bancada se colocou contra aportar recursos para a saúde no Maranhão. Isso não procede. Sim. Márcio, vamos falar um pouquinho de cenário nacional. Saída do Lula da cadeia. Como é que isso impactou aí no jogo, novamente, assim, das esquerdas? Papel, por exemplo, do governador Flávio Dino, do Ciro Gomes, dessa turma que estava tentando ali um caminho de capitanear o movimento e agora sai o capitão da cadeia e quer reassumir o barco. Como é que reorganiza esse barco da esquerda? Eu acho, Iglesias, que há duas formas de ver esse problema, complementares, essa questão. Primeiro, do ponto de vista da ordem jurídica do país. A liberdade do presidente Lula, ela foi determinada por uma questão de justiça. E Lula era, de constitucional. fato, um preso político. Lula foi, de fato, preso no processo
marcado por graves irregularidades. O vazamento da Lava Jato mostra que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles rasgaram a Constituição, rasgaram o ordenamento jurídico do país, montaram um conluio criminoso com fins políticos. O Sérgio Moro, como disse o meu colega de parlamento, Glauber Braga, do Rio de Janeiro, ele agiu como ali no Oswinho Santos, tivesse um jogo Sampaio Corrêa e Moto, o juiz da partida começasse a roubar para um time e para o outro, alterando o resultado do jogo, a torcida ia gritar juiz ladrão. O que fez o Sérgio Moro neste episódio, com a cumplicidade do Dallagnol, foi roubar o jogo, ou seja, foi alterar as regras do jogo, foi ignorar os procedimentos legais, o devido processo legal e fazer com que houvesse um desfecho diferente daquele que seria natural no jogo democrático. Tanto é que o reconhecimento, a paga, o que o Moro recebeu foi o quê? Ser ministro da Justiça. Alterou o resto da eleição, um ganhou e o outro não, e ele ganhou de quem lhe favoreceu o cargo de ministro da Justiça. Então, tem essa dimensão jurídica de reposicionar no devido lugar o Estado Democrático de Direito, a Constituição e as leis. Esse é um aspecto. O outro é um aspecto mais eminentemente político. Lula é a maior liderança política do Brasil, um dos maiores líderes do Brasil em toda a história. É claro que ele aqui fora, debatendo, dialogando, conversando, ele tem um papel fundamental. Eu espero que o Lula, nessa etapa agora, ele pense muito em ajudar o Brasil a sair da crise. Não com hegemonismo petista, não achando que o PT sozinho vai resolver os problemas ou que ele, Lula, sozinho vai resolver os problemas do Brasil. Isto é errado. É preciso dialogar e dialogar com a mente aberta, dialogar amplamente. Hoje, eu digo sempre e repito aqui, é uma coisa absolutamente revolucionária na democracia defender-se no Brasil hoje a Constituição, defender o primado da lei, defender a Constituição, defender o Estado Democrático de Direito é fundamental. E essa defesa pode nos unir em torno de um programa de mudanças para o Brasil. Eu espero que o presidente Lula tenha uma postura de muito diálogo, né? O governador Flávio Dino teve uma postura muito altiva, muito forte, não só como político, mas também como jurista, se pronunciando com muita clareza, firmeza, quando do impeachment golpista da presidenta Dilma, como depois também da própria prisão do presidente Lula, lutou muito, se manifestou muito, escreveu artigos, deu entrevistas, se posicionou muito claramente, tem um papel também importante hoje na cena política nacional. Eu acho que é aí uma coisa que orgulha muito a nós maranhenses, deve nos orgulhar, porque finalmente nós tivemos no Maranhão um governador que é ouvido pelo Brasil, né, que chega em qualquer lugar do Brasil hoje e tem audiência para ouvi-lo, não só pelos feitos administrativos que lidera no Maranhão. Agora mesmo nós estamos vendo aí o resultado do produto do PIB, né, o Maranhão, o quarto maior crescimento do PIB no Brasil, acima de 5 pontos, o Brasil 1,3. Então isso mostra o programa educacional do governo Flávio Dino, juntando a parte administrativa e a parte política. Nós temos hoje um presidente que o Brasil ouve. Então o Flávio tem um papel importante nesse jogo nacional e eu espero que ele e o Lula possam dialogar, que ele e o Ciro possam dialogar, que a Marina e que outros tantos atores progressistas possam encontrar um caminho de convergência, porque sem esse caminho de convergência, o Brasil vai piorar e eu acho que nenhum de nós, ninguém que nos assiste, que o povo brasileiro, ninguém merece que o Brasil piore ainda mais. Qual que é a tua opinião aqui para o Estado? A gente teve esse dado recente aí do PIB que deu uma aumentada, quarto maior PIB, mas também tivemos na semana passada o resultado ruim do aumento da pobreza no Estado. O resultado prático disso não seria uma maior concentração de renda? Como é que tu acha que a gente vai superar isso aí para frente? Isto é um fato importante porque o aumento da pobreza deriva de políticas macroeconômicas. Não existe uma pobreza aumentada no Maranhão. Não existe uma pobreza aumentada no Piauí. Sim. Ela é a resultante da situação de depreciação econômica do país. E desmonte de programas também importantes, né? Da depreciação econômica do país, que gera desemprego, e ao mesmo tempo da fragilização das políticas públicas de proteção social, que eram muito fortes no governo Lula e que não são mais. Então isso tudo vai gerando uma cadeia que você vai juntando uma série de situações que vai escasseando dinheiro dentro da casa das pessoas, vai escasseando o emprego, portanto as possibilidades de sobrevivência e ao mesmo tempo as políticas públicas de proteção social vão também tendo descontinuidade e tudo isso no somatório gera o quê? Gera aumento da pobreza. O Maranhão, na verdade, nesse processo é vítima do quê? Da depreciação, da crise econômica do país. Como é que o Maranhão reagiu a isso? O governador Flávio Dino, como poucos governadores do Brasil, desde o início apresentou políticas contracíclicas que foram importantes, que colocou mais dinheiro circulando no Maranhão, através do aumento da massa salarial, contratação de novos profissionais, aumento dos policiais, aumento dos professores e também com
um conjunto de ações que também fazem com que haja dinamismo na economia do Maranhão. Existe um debate importante sobre isso. Tem gente que não quer um Estado para nada. Já tem que ter um Estado mínimo. Ora, o Brasil é um país desigual. O Brasil precisa de mais Estado, porque tem muita gente que não sabe o que é a proteção do Estado, o que é mais de 90% da população do Maranhão é usuária do SUS, por exemplo. Do SUS, por exemplo, que é o Estado. Ou seja, o SUS é uma política pública do Estado brasileiro. Então, a gente precisa, o governador Flávio Dino fez com que as ações do Estado fossem um polo de dinamizar a economia do Maranhão. E, além disso, também, nós tivemos fatores segmentados da economia do Maranhão, que também deram um salto muito grande. A produção, por exemplo, de grãos do Maranhão cresceu muito. O governo do Estado estimulou essa produção, não só a produção tal como está, mas buscou também verticalizar a cadeia, agregar mais valor aqui no estado do Maranhão. A performance do Porto do Itaqui é a melhor performance dos complexos portuários do Brasil. O TED veio aqui e deixou a gente muito tranquilo quanto a isso. É um conjunto de ações que mostram o quanto o Maranhão está no rumo certo no governo Flávio Dino. E se a gente não estivesse atravessando esse longo deserto de falta de recursos, de escassez de recursos, de crise econômica, nós estaríamos hoje numa situação de um dos mais bem posicionados estados brasileiros. Mas mesmo assim, eu acho que nós temos razões para comemorar o crescimento do PIB, para comemorar a ampliação das vagas nas escolas, para comemorar a humanização e o aperfeiçoamento do processo de ressocialização no sistema penitenciário maranhense, na ampliação do número de vagas nos leitos hospitalares, no número de hospitais. Enfim, nós temos muitas importantes conquistas no Maranhão nesses quase 5 anos do governo Flávio Dino. Para 22, frente ampla de esquerda vai resolver ou a gente vai precisar fazer uma inflexão ao centro? Eu defendo muito claramente, com muita firmeza, que o caminho que nós precisamos trilhar não é o caminho de nós conosco mesmo. Não é o caminho meu do PCdoB, tão somente com o PT ou com o PSB. Nós temos que alargar o horizonte, alargar o olhar, alargar a avaliação. Já tiraste o Ciro daí, não falaste nele? Não, ou com o PDT, claro, não, o Ciro está dentro. Nós temos que fazer um debate franco, aberto, programático, mas é um debate para além da esquerda. Eu disse há pouco que nós precisamos centrar a organização de uma convergência democrática em nosso país na Constituição Federal. Isto é muito importante, nos direitos das pessoas, na legalidade. Então, a gente fazendo isso, a gente vai encontrar também uma outra conquista que pode ser obtida, que é o que o PCdoB defende como essência, que é um projeto nacional de desenvolvimento. Na hora que nós reativarmos o potencial econômico do Brasil, nós vamos encontrar mais justiça, porque vamos facilitar a geração de emprego, por conseguinte, a geração de renda. Então, nós temos que buscar um caminho para além da esquerda. A frente tem que ser ampla, ampla mesmo, não é uma frente ampla da esquerda, porque frente ampla de esquerda não existe, é um conceito falso. Nós temos aqui que buscar uma frente ampla, para que realmente o Brasil possa reencontrar o seu caminho com respeito à democracia. É o mesmo caminho para São Luís ano que vem? São Luís é um debate muito bom, eu acho que as peças estão se colocando no cenário, passo a passo. Eu tenho uma visão muito clara sobre São Luís, tenho exposto aqui e acolá, vou expor isso aí com mais firmeza e com mais contundência agora a partir do final do ano. Presido um partido no Estado que tem pretensões, aspirações de disputar a Prefeitura de São Luís. Nós temos a pré-candidatura dos deputados Rubens Pereira Júnior e do deputado Duarte Júnior. Estamos debatendo internamente e eu tenho convicção, certeza de que o PCdoB, que teve candidatura em 2008, que ajudou a eleger Edivaldo em 2012, que ajudou a reeleger Edivaldo em 2016, colocando para ele o nosso companheiro Júlio Pinheiro como vice, nós vamos ter um papel fundamental, decisivo, para ajudar a conquistar, fazer com que haja um avanço cada vez maior em São Luís, sobretudo nessa consolidação cada vez mais firme dessa parceria de resultados que há entre o prefeito Edivaldo e o governador Flávio Dino. Tu acha que o PCdoB ficando com governo e prefeitura não vai gerar uma ciumeira generalizada aqui no Estado? Olha, o PCdoB tem uma política muito ampla, de muitas alianças. A gente vem desde 2008 no Maranhão ampliando nosso leque de alianças. Nós fizemos uma disputa em 2008 na prefeitura com 3 partidos. Disputamos o governo do Estado em 2010 com 3 partidos. Em 2012, na prefeitura, já fomos para 5 partidos. Em 2014, ganhamos o governo com 7 partidos. E em 2018, nós ganhamos de novo o governo em primeiro turno com 16 partidos. Nós sabemos fazer política de alianças. Vamos debater. Nessa etapa agora, cada partido apresenta o que tem de melhor para o debate. A gente vai buscando uma convergência progressiva e, ao fim, o fundamental é que prevaleça o respeito entre as partes, a busca racional, lógica dos espaços. O Maranhão está vivendo
um processo de mudança de ciclo político muito forte. Eu acho que a gente virou a página em 2018 e nós temos agora um processo de amplas possibilidades para novos atores políticos. Nós temos hoje uma renovação real, concreta na política do Maranhão. Muita gente que ficou estacionada no passado, o mundo andou e as pessoas ficaram realmente para trás e hoje basta olhar a Assembleia Legislativa do Maranhão, tivemos uma renovação muito grande, temos excelentes quadros políticos em condições de ajudar muito São Luís, de ajudar muito o Maranhão. Sou muito otimista, acho que a gente vai dar um passo adiante ano que vem. Já nessa coisa do PCdoB, um nome que tem mais viabilidade do ponto de vista da articulação política, por ser muito mais experiente, já está no 4º mandato, e um que tem hoje um potencial eleitoral maior, mas encontra uma dificuldade, uma resistência dentro da classe política mais intensa. Como é que vocês acham que vão definir isso? Vão lançar os dois, um por cada partido, ou vão encontrar uma solução dentro do PCdoB? Eu tenho me esforçado muito, junto com o presidente municipal de São Luís, Júlio Pinheiro, nosso vice-prefeito atualmente, para encontrar um caminho consensual dentro do partido. A gente tem muita experiência em construir consenso, né? Consenso a gente constrói com sinceridade e com paciência. Nós temos tido muita franqueza no debate interno e muita paciência para ir passo a passo construindo uma unidade. Nós temos realmente dois bons nomes, o deputado federal licenciado Rubens Júnior, ele já está no 4º mandato, 3 dos quais eleitos do PCdoB, temos muito respeito por ele, muita gratidão, tem um papel importante no nosso partido. O deputado Duarte Júnior está no 1º mandato, que também é desse processo de renovação. O governador Flávio Dino, na verdade, é o responsável pela projeção do deputado Duarte Júnior, na medida em que conferiu uma missão institucional importante para ele, ele que também trabalhou contigo no Socorrão. Começou conosco lá, foi. Então, assim, isso mostra o valor que tem a renovação e a confiança de quem lidera a renovação. E quando você chega no momento seguinte para poder juntar as peças, eu acho que quem oportunizou que todo mundo tivesse um espaço tem também a autoridade política para chegar e dizer, gente, vamos aqui combinar, avaliar e descortinar um caminho comum, convergente, que nos inclua a todos. Eu acho que esse entendimento prevalecerá ao final. E na eventualidade de não conseguir, tu acha que trabalha ainda com esse cenário ou ainda não começou a... Nós temos tempo, né? O tempo agora é um tempo mais especulativo, é um tempo de posicionamento. Vamos ter um tempo de definição, que tem muito tempo para isso ocorrer ainda. Eu lembro que em 2012, no dia 27 de janeiro de 2012, nós lançamos um manifesto aqui no Hotel do São Francisco, em que tinha a subscrição de 7 pré-candidatos a prefeito. E nós fomos definir essa novela em maio, né? E ali deu certo aquele processo. Quer dizer, tem que ter tempo, o calendário eleitoral ele se ampliou, quer dizer, as convenções que aconteceu até 30 de junho, elas vão agora até a primeira semana de agosto praticamente, a campanha foi jogada de julho para agosto. Temos muito tempo, todo mundo tem o direito de se mexer agora, de buscar se firmar. Temos excelentes nomes na base do governador Flávio Dino hoje. Nós temos o nome do Duarte, nós temos o nome do Rubem Júnior, temos o nome do deputado Iglesias Moisés, temos o nome do Bira do Pindaré, do Neto Evangelista, do Geisael Marques, né? Espero que eu não tenha esquecido de nenhum nome. Do Osmar Filho. Do Osmar Filho, nosso doutor Osmar Filho. Enfim, então fechamos aí. Temos, portanto, vários nomes no PDT, no DEM, no PCdoB, o Iglesias que está agora se reposicionando partidariamente. Só no PCdoB temos 2 nomes. Enfim, nós temos um leque bom de nomes para a gente chegar a uma solução. O ruim é quando você não tem nome. Quando você tem muito nome, você debate, dialoga, discute e encontra a melhor formatação. Maravilha. Já entrevista contigo que tinha que ter 2 horas aqui, que ia passar muito rápido o tempo. Eu te agradeço aqui pela tua presença. Você é um quadro político valoroso dentro do Estado. O Maranhão realmente tem gratidão ao que você, o governador Flávio Dino, todo esse grupo que vocês conseguiram ao longo do tempo, quando era um brotamento ali de esquerda, iniciando a reconstrução do PCdoB, levaram a convergência de tantas forças, às vezes até antagônicas dentro do Estado, em direção a um cenário de Maranhão melhor, que a gente começa a colher os frutos hoje. Então, com certeza, é uma satisfação poder compartilhar contigo esse conhecimento. Fico feliz, tu fica à vontade para fazer tuas considerações finais e te despedir. Eu agradeço muito a oportunidade, eu tenho acompanhado o programa, tem realmente uma audiência muito bacana, com muita repercussão, que é o que mais importa na comunicação, é a repercussão que ela adquire, ou seja, as pessoas têm comentado e falado muito, debatido, a partir das pautas que são aqui tratadas. Eu tenho um orgulho muito grande de realmente participar de uma geração que construiu sonhos ainda do movimento estudantil e teve uma coisa fundamental na vida, que é coerência com esses sonhos. Nós percorremos um longo período pela margem esquerda da vida, vencendo muitas dificuldades,
sobretudo as dificuldades advinham do ceticismo. Quantas vezes eu não ouvi alguém dizer assim, esse sonho de vocês de destronar um grupo poderoso nunca vai se realizar, porque no Maranhão nunca derrota o poder econômico, e nós fomos persistentes, cada um ao seu modo, mas tivemos a capacidade de, primeiro, ter muita coragem, segundo, ter muita coerência, terceiro, conquistar aquilo que é primoroso, fundamental, insubstituível na atividade política e na vida, que é a confiança do povo. Então essa confiança conduziu o Flávio Dino em 2014, o reconduziu em 2018, 2 eleições em primeiro turno, e hoje realmente consagrou o governador Flávio Dino como o melhor governador da história do Maranhão e como um grande quadro, um quadro que brilha hoje, que reluz na cena política nacional, e tudo isso nos dá muita alegria, e por essa razão eu sou muito entusiasmado, muito feliz, muito contente, com muita determinação exercendo também o mandato de deputado federal, e acho que a gente tem ainda muito o que conquistar, o que fazer pelo nosso querido povo do Maranhão. Maravilha. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até agora, e até semana que vem, no próximo Diálogos do Rangedor.